Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Galera, eu vou resolver com vocês nesse vídeo as questões de Química do PSS 2020, etapa 3, da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bora lá? Questão 26 fala sobre uma classe de substância orgânica denominada éster. Vamos lá, então. Com respeito à classe de compostos orgânicos denominada éster, assinale o que for correto. Primeiro item, são compostos caracterizados pela presença de um grupo C parênteses O mais um. O que é isso? A gente está acostumado a escrever o éster dessa forma aqui, ó. C, dupla O e mais um Ozinho. Faz sentido? Esse é o jeitinho assim mais comum para todos. Isso aqui é a mesma coisa que ele escreveu ali. Esse O entre parênteses é o O que está com dupla. Então, esse grupinho COO que o exercício te deu é a mesma coisa que esse grupinho aqui, ó, que é o grupo que caracteriza um éster. Então, tá certinho, beleza? Então, são compostos caracterizados pela presença de um grupo desse? Ok. São derivados de ácidos carboxílicos. E aí, será que isso é verdade? Para você produzir um éster, você usa uma reação muito comum em orgânica, é essa aqui, ó. Você reage um ácido carboxílico com quem? Com um álcool. E a reação entre ácido carboxílico e álcool produz o quê? Uma das substâncias é água. E a outra substância é exatamente um éster. Então, você produz éster e água. É uma reação que ela é reversível mesmo, tá? Ela normalmente acontece em meio ácido. É comum aparecer um H+ para você aqui. Mas ela produz éster e, além disso, produz H2O. Um macetinho para você lembrar dessa reação é o seguinte. Se o pai bebe ácido e a mãe bebe álcool, a éster bebe água. Repetindo, se o pai bebe ácido e a mãe bebe álcool, a éster bebe água. Pronto, essa reação se chama esterificação. Ela te mostra o quê? Que o éster é uma substância, um tipo de substância derivada de ácido carboxílico. Então, o item 2 está perfeito. 04. Acetato de etila é um exemplo de um éster. Dá para desconfiar que ele é um éster, sabe por causa de quê? Do finalzinho, ato, ila, normalmente é terminação de éster. Beleza? Não, mas se eu quiser montar direitinho, como é que fica? Bom, vamos montar ele então. Acetato. Acetato vem do ácido acético. Quem que é o ácido acético? É um ácido que tem 2 carbonos, dupla O, OH. Ó, isso que eu acabei de desenhar para você é o esqueleto carbônico do ácido acético. Você não quer acético, Wander, quer acetato. Então, beleza, então vamos arrancar esse H daqui. O que você está vendo agora já é um acetato. Ele disse acetato de etila. O que você entende por etila? Etila é etil, 2 carboninhos. Pronto. Não precisa colocar os hidrogênios, tá? Se quiser, beleza, mas não vou nem colocar. Só falta os H, nessa parte você domina pra caramba, né? Acetato de etila é esse desenho aí. O que você está vendo bem no meio dessa estrutura aí? Eu estou vendo aquele grupo lá do comecinho que caracteriza éster. Portanto, acetato de etila realmente é um éster. Em se tratando de classificação de cadeia carbônica, existem apenas ésteres aromáticos. Cuidado para não confundir. Alguns ésteres de cadeia pequena são usados como flavorizantes de frutas, aromatizantes artificiais. Mas nem por isso eles são aromáticos, quimicamente falando. Nem todo éster tem o anel aromático. Lembra que para ser aromático tem que ter pelo menos uma estrutura desse estilo aqui. E os ésteres não obrigatoriamente possuem esse grupo aqui. Tanto que esse que o exercício te deu, que é o acetato de etila, ele é um éster, mas não é aromático. Então, em se tratando de classificação, existem apenas ésteres aromáticos? Mentira, nada a ver, já era. Então, corretas 4, 2 e 1, cuja soma é igual ao meu sobrenome. A soma é igual a 7. Beleza? Vamos para o próximo? 27. Fala sobre reações orgânicas agora, né? Transformação de álcool em alceno, aldeído em ácido, alceno em alcino e ácido em éster, que essa a gente acabou de ver, né? Vamos lá, vamos responder então.
Primeiro item, a transformação de um álcool em um alceno. Vou colocar o álcool mais comum para todos aí, que é o etanol. Beleza? Eu vou desenhar para você o etanol de um jeito assim meio diferente, não o jeito que você está muito acostumado a ver, ó. Mas isso aqui é etanol, é o CH3CH2OH. E você consegue transformar esse cara em um alceno. Que jeito? Desidratando, aquecendo. Então você tem que aquecer a cerca de 170 graus Celsius, tem que ter um ácido sulfúrico para dar uma forcinha. O que você produz aqui? Você produz água, você desidrata. Mas como assim desidrata? Você arranca a água de algum lugar. De onde que você vai arrancar essa água? De uma hidroxila e um hidrogênio de carbonos vizinhos. Beleza? São esses dois que vão formar água. É esse casalzinho crush, H e OH, que vai resultar na formação da água. O que mais sobra daí? Sobra um CH2, sobra um outro CH2, mas está faltando uma ligação entre eles. Aí vai surgir uma ligação pi, uma ligação múltipla. Perceba que está convertendo um álcool em um alceno. Essa reação de você elimina alguém, alguma substância, que normalmente é água, como é que é o nome disso? Se chama reação de eliminação e não reação de redução. Beleza? Então, esse item errado, porque o nome correto dessa reação, reação de eliminação. Nome genérico, eliminação. Nome específico, desidratação, porque você está arrancando água. Fechou? 02. A transformação de um aldeído em um ácido carboxílico é uma reação de oxidação. Vamos desenhar isso. Um aldeído, vou desenhar um aldeído acético para você aqui. Aldeído acético, ele é o aldeído que faz você ter a sensação de ressaca. Tudo bem? Isso aqui é aldeído acético. Ele pediu para que transformasse isso em um ácido carboxílico. Vamos fazer o ácido acético, então. O ácido acético, o que ele tem de diferente? Tem um O a mais. O que você está acrescentando nessa primeira molécula para que ela se converta na segunda? Oxigênio, que pode ser o oxigênio atômico. Quando você fornece oxigênio para a molécula, está provocando o quê? Um fenômeno chamado oxidação. Beleza? Então, a transformação de aldeído em ácido é uma reação de oxidação. Perfeito. Tem outra forma de saber. Quem gosta de NOx, o carbono aqui tem um NOx mais 1. O carbono aqui já tem um NOx mais 3. Como é que você sabe disso? O O é menos 2. O H é mais 1. Menos 2 somado com mais 1 dá menos 1. O oposto é mais 1. Na molécula da frente, qual a carga do O? Menos 2. Qual a carga da hidroxila? Menos 1. Menos 1 somado com menos 2 dá menos 3. O oposto de menos 3 é mais 3. Então dá para fazer por NOx também. Beleza? Então esse item está tonight forever. A transformação de um alceno em um alcino é uma reação de adição. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Um alceno super comum seria isso aqui. Ó. CH2 dupla CH2. Isso se chama etileno ou eteno, tanto faz. Ele falou de transformar em um alcino. O alcino tem que ter tripla. E o alcino correspondente seria isso aqui, ó. Tá, mas tá faltando coisa, não tá? Não tá faltando hidrogênio de algum lado aí? É verdade, faltam 2 hidrogênios do lado direito. Tá dizendo que essa reação é uma reação de adição. Da esquerda para a direita está surgindo uma ligação π. Quando surge ligação π, é porque a reação é de eliminação de hidrogênio. A adição seria o contrário. Se o alcino virasse alceno, aí sim, isso seria a adição. Agora, quando o alceno vira alcino, essa reação é classificada como reação de eliminação. A de cima, a adição, ela ao contrário, a adição, ela do jeito que foi escrita, eliminação. Nome genérico, eliminação. Nome específico, desidrogenação, porque você está eliminando hidrogênios. Então, está errado esse item, porque o correto seria eliminação. A transformação de um ácido carboxílico em um éster é uma reação de esterificação. Estava na questão anterior.
Quando você reage ácido com álcool, tem até um macetinho. Se o pai bebe ácido e a mãe bebe álcool, a Esther bebe água. Quando se transforma ácido em éster, o nome do processo é realmente esterificação. Então, 2 e 8, a somatória deve ter dado 10. Bora? Questão 28. Sobre o ácido lático, você não tem que saber a fórmula dele, né? É por isso que o exercício deu uma dica poderosa. Ele deu o nome oficial, 2-hidroxipropanoico. Esse você monta sem decorebas. Beleza? Vamos montar então o ácido lático para a gente resolver. 2-hidroxipropanoico. Então você começa propanoico. O que seria isso? Prop são 3 carbonos. 1, 2, 3. Propan, ligações simples. Se termina com oico, porque ele é um ácido. E todo ácido, lá na extremidade, ele vai ter esse grupinho dupla OOH. O que mais tem aí? No carbono 2 tem algo pendurado, um hidroxi ou hidroxila. O que falta ainda? Completar com os hidrogênios. Faltam 3 aqui. Nesse carbono central falta 1. Eu vou colocar ele para baixo para ficar mais fácil de enxergar. Tá pronto. Tá pronta a fórmula. Item 1. Existe a forma levorrotatória e destrorrotatória para esse composto. O que é isso? Olhando para esse carbono aqui central, você percebe que os 4 ligantes são todos diferentes? Um dos ligantes é hidrogênio, o outro é o irmão do seu pai, ou seja, meu tio. O outro é quem? Hidroxila. E o outro é quem? Carboxila. Os 4 são diferentes? São. Conclusão, esse carbono aqui é assimétrico ou quiral. E toda molécula com um carbono quiral ou assimétrico, ela pode se apresentar na natureza em 2 formatos espelhados, destrógiro e levógiro, que ele chamou de um outro nome mais chique, destrorrotatório e levorrotatório. Perfeito, certíssimo. Sua fórmula molecular é C3H6O3. Bom, isso foi de presente, né? Quantos carbonos tem aí? Tem 3. Verdade, são 3. Hidrogênios, vamos contar quantos tem aí. 3 no metil, mais 1 na hidroxila, 4, mais 1 aqui em cima, 5, mais 1 lá no canto, 6. E quantos oxigênios tem? 3 também. Então, bateu, está perfeito. O isômero D-lático, ele é opticamente ativo. Bom, tanto o D quanto o L são o quê? Opticamente ativos. Ele desvia a luz para a direita e para a esquerda, respectivamente. A mistura racêmica dos seus 2 isômeros, o que é mistura racêmica? É uma mistura equimolar, 50% de cada um, do destrógeno e do levógeno. A mistura racêmica, ela é opticamente inativa, por quê? O efeito do isômero destrógeno anula o efeito do levógeno. Então, todos os itens corretos devem ter dado 15. Pronto. Show de bola? Vamos lá. Sobre o composto 3-metilpente-2-eno, considerando a sua estrutura, assinale o que for correto. Vamos ter que desenhar isso aqui agora, né? Começa sempre pelo último nome, facilita. Ele falou pente-2-eno. Quantos carbonos tem nisso aí? Bom, pente são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele disse pente 2, então tem uma dupla no carbono 2. As demais ligações são de que tipo? São todas simples. Mas tem mais algo pendurado aí. No carbono 3 tem um metil. Tá pronto. Se você quiser colocar os hidrogênios, beleza. Deixa eu ver se vai ser necessário. Acho que é bom. H3 aqui. Aqui falta um H apenas. Aqui não falta nada. Nesse carbono faltam 2, aqui faltam 3. E no metil que está pendurado, é lógico que são 3. Está prontinha a fórmula. Primeiro item. É classificado como um composto alifático. Alifático quer dizer o quê? Sinônimo de não aromático. Verdade. Perfeito. A cadeia é insaturada. Tem dupla? Tem. Então, ela é insaturada. Ela é ramificada. Tem alguém pendurado aqui? Tem o metil pendurado. Esse carbono aqui é terciário. Ela é homogênea? Não tem ninguém de nós, nitrogênio, oxigênio ou enxofre, entre carbonos. Então, ela é homogênea. Perfeito. Então, tudo deu certo o primeiro item. Perfeitinho. É a cadeia alifática, insaturada, ramificada e homogênea.
A disposição espacial das moléculas do composto indica a presença de diastereoisômero. Diastereoisômero. O que é isso? Diastereoisômeros são isômeros espaciais que não são imagens um do outro. Ele está falando, por exemplo, de cis e trans, ou de isomeria óptica, mas não do destrógeno e do seu levógeno correspondente. Existe diastereoisômeros quando tem isomeria geométrica ou quando tem isomeria óptica com vários carbonos assimétricos. Bom, carbono assimétrico ou quiral não tem nenhum aqui. CH3, CH3, CH2 não tem. Os carbonos da dupla não podem ser quirais. Então esqueça que não tem como ter isomeria óptica aí. Mas tem a outra isomeria geométrica. Tem como ter isômero cis e trans. Vamos analisar aí? Eu vou fazer uma pequena modificação no desenho. Esse H que eu coloquei aqui, vou pendurar ele diferente. Só vou pendurar ele um pouquinho mais detalhado para facilitar. Essa molécula que você está vendo, ela tem isomeria geométrica? Bom, ela tem dupla, Wanderson, entre carbonos. Os ligantes de cada carbono da dupla são diferentes? Bom, metil é diferente de hidrogênio. E do outro lado, no outro carbono da dupla, metil é diferente de etil. Tá claro isso? Opa, peraí, se tem a dupla e os ligantes de cada carbono da dupla são diferentes, é porque essa molécula tem isomeria geométrica. E se tem isomeria geométrica, os dois isômeros são isômeros espaciais, mas que não são imagens um do outro. Eu chamo isso de diastereoisômeros, ou diastereoisômeros, ou diastômeros, tá tudo certo. Pronto. Perfeitinho. 0,1 e 0,2 por enquanto. Essa substância sofre reação de hidratação, formando um álcool denominado 3-metilpentandoisol. Bom, o que você entende por hidratação? Você vai tacar água nele. Confere. Se eu tacar água nele, eu vou quebrar primeiramente a ligação π. Vou redesenhar para ficar fácil. Ó, CH3, C. Vou quebrar a π já. C. Aqui tem um H, vou copiar do jeito que estava, porém sem a ligação π. Pronto, copiei. Ele está propondo uma reação de hidratação. Quando você hidrata um alceno, opa, errei aqui. O finalzinho é CH3. Quando você hidrata um alceno, você acrescenta hidrogênio num dos carbonos da dupla e hidroxila no outro. Mas por que hidrogênio e hidroxila? Porque tacar água é tacar HOH. O hidrogênio entra num dos carbonos, a hidroxila entra no outro. Mas qual carbono que ganha, qual que recebe o hidrogênio? O mais hidrogenado da dupla. E entre esses dois carbonos, onde tinha a dupla, qual que é o mais hidrogenado? O da esquerda. Então, aqui vai entrar um hidrogênio, no outro carbono vai entrar uma, o quê? Hidroxila. Pronto. Beleza? Tranquilo? Agora vamos voltar para o item 4. Ao reagir com água em meio ácido, essa é a condição, forma um álcool. Bom, isso é um álcool, isso que formou aí, denominado 3-metilpentandoisol. Percebe que a hidroxila não está, ó, ele está falando que a hidroxila está no carbono 2, mas é mentira, porque a hidroxila entrou em qual carbono? Entrou no terceiro. Então, o nome correto dessa substância que você acabou de formar seria 3-metilpentan-3-ol. Portanto, está incorreto. Fechou? Tudo bem? A 08 dá para aproveitar o esqueleto da anterior. Quer ver que fácil? Opa. Então, vou apagar esse HOH. Agora, você não vai tacar mais água. Você vai tacar HCl. Vou trocar de cor aqui agora. Vamos tacar HCl. Vai entrar hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Isso chama regra de Markovnikov. E vai entrar o cloro no carbono menos hidrogenado. O que foi que formou aí? Né, professor? No carbono 3 tem um cloro e no carbono 3 tem metil. Então, o nome correto seria 3-cloro 3-metilbutano e não 2-cloro 3-metilbutano. Portanto, esse item também está furado. Então, 2 e 1, essa somatória deve ter dado 3. Beleza? Tranquilo mesmo. Vamos para frente, para a última. A última fala sobre polímeros.
A formação de macromoléculas denominadas polímeros, mediante a combinação de moléculas menores, os monômeros, é um processo comum na natureza, como podemos verificar em carboidratos, como o amido e a celulose, e que ocorre também de forma sintética, obtendo-se muitos produtos do nosso dia a dia. Sobre as reações de polimerização, assinale o que for correto. Primeiro item. Propeno ou propileno é um monômero que, através de reações de polimerização por adição, forma o PVC, um polímero de ampla utilização. Peraí, quando você polimeriza o propeno ou propileno, você não forma PVC, você forma polipropileno. Então, a polimerização do propileno forma polipropileno. Para formar o PVC, o ingrediente é outro. Para formar o PVC, você usa como ingrediente o cloreto de vinila, que é isso aqui. Isso que você está vendo na sua tela é cloreto de vinila. Beleza? Aí, quando essa molécula sofre polimerização, como é que funciona isso, professor? De alguma maneira, temperatura alta, pressões elevadas, você quebra a ligação π. Então, você forma isso aqui, ó, CH2, CH, percebe que a π não existe mais, o cloro está aqui, só que daí você abre uma brecha, uma ligação livre aqui, uma ligação livre aqui. Agora imagine N moléculas dessa. Então, se tem N, número grandão de moléculas, no final você vai ter N estruturas com ligações livres capazes de se grudar. Essa primeira molécula que eu desenhei para você antes da flecha é o cloreto de vinila. Essa que aparece depois da flecha é o policloreto de vinila, que você dá qual sigla para ele? PVC. Resumindo, PVC não é feito de propileno. Quando você polimeriza o propileno, que seria um CH3 no lugar do cloro, você forma o polipropileno. Agora, quando você polimeriza o cloreto de vinila, aí você forma o policloreto de vinila, que é o PVC. Então, está errado, porque propileno é ingrediente para o polipropileno, com o qual a gente faz, por exemplo, para-choque de carros hoje. Então, esse item está incorreto. Nas reações de polimerização por condensação, acontece perda de átomos ou de grupamentos. Bom, um exemplo clássico é quando se formam proteínas. Os aminoácidos, quando se juntam, eles eliminam água. Então, ali acontece uma polimerização por condensação, onde uma das moléculas perde hidrogênio, a outra molécula vizinha perde hidroxila, ou melhor, perdão, perde grupos hidroxila, uma perde hidrogênio, outra perde hidroxila. O que junta isso aqui? O que forma isso aqui? Água. Entendeu? A molécula que mais é eliminada é a água mesmo. Então, nas reações de polimerização por condensação, ocorre perda de átomos ou de grupamentos? Perfeito. E quando as moléculas perdem esses grupos, quando esses monômeros perdem esses grupos, olha o que ele fala aqui, ó, iguais ou diferentes, e que participam da reação resultando em valências livres. Ou seja, se essas moléculas perdem grupos de átomos, ficam ligações sobrando. Aí começa a colar um fragmento, um monômero no outro, beleza? Formando novas ligações. E dessa forma, forma uma nova substância, que é um polímero de condensação. Quando você elimina átomos ou grupos de átomos entre esses monômeros, que depois vão grudar, o nome da polimerização é por condensação. Então, vamos conferir. Nas reações de polimerização por condensação, ocorre perda de átomos ou de grupamentos? Pelos monômeros? Sim. Podem ser monômeros iguais ou diferentes? Sim. E que participam da reação? Sim. Resultando em valências livres, quer dizer, ficam ligações disponíveis para se ligar com mais gente, com mais grupos. Então, verdade. 02. Butadieno composto que apresenta duplas ligações alternadas é a unidade polimérica do polibutadieno ou borracha sintética. Por enquanto tá certo, professor? Vamos lá. Ele não falou em qual lugar que está a dupla. Deveria ter sido mais detalhista nesse ponto, sabe? Butadieno que ele está falando é esse aqui, ó. É o buta-1,3-dieno. É o mais comum, esse cara aqui. Então, o butadieno composto que apresenta duplas ligações alternadas, dupla, simples, dupla, é a unidade polimérica do polibutadieno. Quando você gruda várias unidades de butadieno, você vai formar o polibutadieno, que é a borracha sintética.
Mas olha um segredinho, cuja polimerização está relacionada ao fenômeno da ressonância no monômero e, consequentemente, formação de valências livres. O que ele quer dizer com isso? Toda vez que você tem essa ligações duplas alternadas, acontece um fenômeno muito louco. Essas duas duplas podem, vamos dizer assim, migrar para o meio. Mas que jeito faz isso? Forma uma tripla? Não. Continua uma única dupla nos dois carbonos do meio, certo? Só que daí você abre uma brecha, uma ligação livre numa ponta, uma ligação livre na outra ponta. Agora imagina N moléculas dessa grudando uma na outra. Ah, você forma um polímero. Essa mudança de ligação π de lugar sem que os átomos saiam do lugar é o que se chama de ressonância. Então perceba que a ressonância propicia com que as duas duplas saiam da ponta e migrem para o meio, só que daí abrem uma brecha para alguém, abrem uma valência livre do lado esquerdo e abrem uma valência livre do lado direito. Acabei de formar um radical bivalente. Agora imagina zilhões de radicais desse colando um no outro. Vai dar para formar uma macromolécula chamada de polímero. Resumindo, o butadieno pode formar o polibutadieno. Na reação de 0,8, na reação de polimerização para a obtenção do polietileno, o monômero é representado por moléculas de eteno, que tem a ligação π entre os dois átomos de carbono, que tem rompida a ligação π entre os dois átomos de carbono, formando valências livres para novas ligações. Vamos desenhar isso. O que você entende por eteno? Eteno são dois carbonos com ligação dupla, H2 e H2. O nome disso é eteno ou etileno. Como ele está falando de polímeros, vamos pensar em N moléculas dessa. Em pressões e temperaturas elevadas, você pode quebrar uma ligação dessa, a mais fraca. Qual que é? A π. Se você quebrar a ligação π, vai originar isso aqui, ó, CH2, onde era dupla simples, outro CH2. Mas está faltando ligação. Tem uma ligação disponível para cá, outra para cá. Duas valências livres. Agora imagine zilhões de moléculas, de fragmentos desse querendo grudar um no outro, com ligações disponíveis para ligar. O que você forma? Um polímero. Qual o nome da substância original? Ela é um monômero chamado de etileno. Qual que é o nome da substância final? É o polímero chamado de polietileno. Voltando para o item 8. Na reação de polimerização para a obtenção do polietileno, o monômero é representado por moléculas de eteno. Perfeito. Que tem rompida a ligação π. Perfeito. Formando valências livres. Ok. Para novas ligações que vão formar polímero. Tudo certinho, perfeitinho pra caramba. Super Tonight Forever, o item 08. Então, somente a 1 está errada. Deve ter dado 14. Beleza, galera? Tudo Tonight Forever. Espero muito que vocês tenham compreendido tudo. Só um pouquinho aqui. Espero que vocês tenham compreendido tudo que eu fiz aqui, né? Que tenha ajudado a entender a resolução da prova, de outras provas que você queira fazer, outras provas que você resolveu ou que vai resolver. Não esqueça de ativar os sininhos para notificações de outras provas da UEPG. Tudo bem? Compartilhe com quem você puder, com a torcida do Corinthians, pelo menos. Um grande abraço. Fui.